Venezuela, né? Eu acredito, irmãos, que muita coisa aconteceu essa semana estranha. E tem uma coisa muito estranha que aconteceu que me chamou a atenção porque poucas pessoas falaram, que é o jato dos irmãos Batista ter ido na Venezuela. Veja que estava sob alerta, o espaço aéreo ainda não estava fechado, então foi recomendado para nenhum avião, né? Por isso que várias empresas já semana passada já foram orientadas a não entrar no espaço aéreo. Teve algumas empresas brasileiras e europeias e americanas não, e europeias, né, que é a Avianca, né? E aí, do nada, veja que os irmãos Batista, irmãos, eles estão envolvidos em meio mundo de coisa, tá? E aí, simplesmente, o jato dos irmãos Batista foi na Venezuela antes de fechar o espaço aéreo. Você sabe que quando Bashar al-Assad saiu da Síria, Bashar al-Assad levou um monte, mas foi muita coisa como ele está. Então, com certeza, ele foi buscar coisas lá. Esse jato foi buscar coisas, pode ser dinheiro, pode ser ouro, né? Pode ser mil e uma coisas que foi esse jato, porque ninguém sabe o que foi fazer. É, mais ou menos por aí, guardião da fé. Então, olha isso, irmãos. A aeronave ignorou o recente alerta dos Estados Unidos que se evite o espaço aéreo venezuelano devido aos riscos. Aí vamos lá. Apesar da recomendação expressa para evitar o espaço aéreo venezuelano, um jato pertencente aos irmãos Batista, controlado, né, por eles, pousou em Caracas, capital da Venezuela, 5h14 do domingo, dia 23. A aeronave permaneceu no país até a manhã seguinte, decolando por volta das 7h53, com destino do aeroporto Catarina, em São Paulo. Segundo a UOL, a decisão de realizar o trajeto surpreendeu integrantes do setor da aviação, já que o espaço aéreo venezuelano estava sob alerta, reforçado por questões de segurança, movida por tensões entre Estados Unidos e Donald Trump, o ditador Maduro. 2 dias antes do decolamento do avião, a Federal Aviação de Administração, Autoridade de Aviação Civil norte-americana, emitiu comunicado. A recomendação levou diversas companhias aéreas a suspenderem as viagens. O movimento da aeronave dos irmãos Batista está registrado na plataforma de rastreamento de voos. Não é a primeira vez que o jatinho dos irmãos Batista fez essa rota. Em fevereiro de 2024, sites especialistas em aviação notificaram o tráfego intenso realizado pelo jatinho dos irmãos Batistas entre Cuba e Venezuela desde o início de novembro de 2023. O jato foi identificado por sites de monitoramento aeronáutico ao realizar ao menos 3 decolamentos entre Havana e Caracas no início de fevereiro de 2024. E aí, irmãos,
As operações ocorreram em datas próximas e seguem padrão semelhante, com pousos e decolagens em horários próximos. Autoridades de aviação dos dois países não divulgaram detalhes sobre a autorização desse voo privado. Empresas que operam sob a guarda-chuva do Grupo Batista Investimentos atuam como exportadoras brasileiras de carne para Cuba e também importam energia elétrica para a Venezuela e para o Brasil. Está aí para ninguém ver que foi fake news, né? A imagem do avião, a rota do avião. E a pergunta que não quer calar, quer dizer, isso foi domingo passado. A pergunta que não quer calar, irmãos, é o que esse jato foi fazer lá se o espaço aéreo já estava sob alerta. O espaço aéreo já estava sob alerta. Não é intrigante um negócio desse? E aí vem o fechamento do espaço aéreo, né? Vamos ver a resposta do Maduro a Donald Trump. Olha lá, Maduro, veja a resposta após Trump fechar o espaço aéreo. Irmãos, pelo que dá a entender, eu vou mostrar aqui para vocês, o Trump está tentando conversar para não fazer nada. Então, veja bem, a resposta de Maduro após Trump fechar. Venezuela fala em ameaça colonialista após entrevista de Trump. O presidente dos Estados Unidos não deu maiores detalhes sobre a declaração. O governo da Venezuela publicou uma mensagem de repúdio e chamou de ameaça colonialista a decisão de Donald Trump de declarar o espaço aéreo do país, chefiado por Nicolás Maduro, como totalmente fechado. A declaração do presidente, que sinaliza a possibilidade de operações aéreas norte-americanas no país latino, foi divulgada no sábado. Horas depois, a Venezuela respondeu afirmando que a decisão do Trump representa uma nova, extravagante, ilegal e injustificativa agressão ao povo venezuelano. E aí a República Bolivariana repudia veemente, tal. Então, veja bem, irmãos. Agora, o que me chama a atenção presta atenção, é a autoridade dos Estados Unidos de fechar o espaço aéreo da Venezuela. Eu quero perguntar para vocês como é que vocês acham que está a esquerda aqui no Brasil, que é envolvida até o tutano com a Venezuela. Será que dá para perceber, irmãos, que o cabeça está aqui? Alguém percebe que o cabeça do Foro de São Paulo, eu vou falar sobre isso, irmãos. Ele é o presidente do Brasil. Ele é o presidente do Brasil. Ele é o presidente do Brasil. E eu acredito que toda essa manobra vai pegar o Brasil em cheio, tá? Aí veja, irmãos, o Trump conversou com Maduro, olha só. Trump confirma que falou com Maduro por telefone e Venezuela pede ajuda ao OPEP. Eu não quero comentar sobre isso. A resposta é sim. Limitou-se a dizer o presidente norte-americano sobre a conversa com o venezuelano. O presidente dos Estados Unidos confirmou nesse domingo que conversou por telefone com o ditador da Venezuela, como havia dito na reportagem na sexta-feira, pelo New York Times. Trump não disse, porém, sobre o que conversou com Maduro.
e que vê crescente pressão dos Estados Unidos contra o regime. E aí, o senhor Maduro pediu ajuda à OPEP. Irmãos, infelizmente, existe uma possibilidade, tá? De Maduro vir para o Brasil. Eu não sei se vocês viram que o avião usado por Maduro pousou na fronteira com o Brasil, tá? Próximo à fronteira. Então, olha aí, ó. Avião que já foi usado por Maduro viaja para a fronteira com o Brasil. Comando do Exército Brasileiro na fronteira não tem informações que indiquem possível fuga do ditador venezuelano. Um avião do regime da Venezuela viajou para a fronteira com o Brasil em meio a crescente pressão militar dos Estados Unidos na região do Caribe. Segundo o site que monitora dados de rastreamento de voo, a aeronave partiu de Caracas e foi até a fronteira com o Estado brasileiro de Roraima, antes de retornar à capital venezuelana. A aeronave rastreada, de matrícula total, operada pela Conviasa, uma companhia aérea estatal venezuelana. O avião é descrito pelo site como uma aeronave VIP do governo e já foi usado pelo ditador Maduro em viagens oficiais. Segundo o site, o avião teria pousado no aeroporto de Santa Helena, 10 quilômetros apenas da fronteira com o Brasil, no município de Pacaraima, o que equivale a uma viagem de pouco mais de 12 minutos de carro. Em seguida, a rota rastreada mostra que a aeronave retornou. E aí tem uma sarge aí, é uma sarge, né? Uma verdade. Se você encontrar um Maduro e prender ele, você pode ganhar 50 milhões de dólares, que são 260 milhões de reais. Então, agora eu não vou ver lá Guardião da Fé, deixa eu ver se eu pego na matéria. Agora, só para você entender, eu vou colocar aí Guardião da Fé. Ó, tá aí, ó. Essa é a matrícula. Só para vocês entendermos. Eu acredito que Donald Trump pediu para ele se render. Agora, alguém tem noção do tamanho do problema trazer Maduro para o Brasil? O constrangimento. A gente já está aí com a. Tem do Chile e do Peru, né? Não é só do Peru que está aqui, né? Tem pessoas condenadas, esposas. O Brasil se transformou refúgio de esposas de ditadores. Só que existe algo que muita gente não percebe, meu irmão. Se Maduro cair, existe uma cúpula em volta dele que vai cair junto. Não vai derrubar só o ditador. E provavelmente algumas pessoas já estão dando linha, né? Já estão passando. Então as pessoas acham que é só Maduro. Mas com certeza, seja sincero, irmão. Se você sabe que o negócio já caiu, que os Estados Unidos vão invadir, a gente já vê, dá para ver já na fronteira ali de Caracas os aviões satélites ali, os radares dos Estados Unidos monitorando tudo. E outra coisa, irmãos, se os Estados Unidos entrar no espaço aéreo da Venezuela, eles já vão entrar de uma forma cirúrgica, como foi que eles atacaram o Irã. É um míssil só. Então, o que dá a entender que os Estados Unidos estão procurando diálogo, conversando, né? Conversando, dialogando, para ver se ele se entrega pacificamente.
E aí vamos retroceder. Quem é que ganhou o Nobel da Paz? Não foi Trump. Quem ganhou o Nobel da Paz foi a Marina Corina, né? Que foi uma militante. Ali já foi uma mensagem ao mundo que a Venezuela cai. Outra coisa, irmãos, na minha visão, a Rússia não quer guerra com os Estados Unidos, tá? Teve um navio russo que foi para Cuba. Ele saiu da rota, né? Deixa eu colocar aqui, ó. Venezuela. E ele foi para Cuba. Então, era um navio tanque, tá? Era um navio tanque. Então, foi desviada a rota para Cuba e não pôde entrar. Não pôde entrar. Olha aí. Destroyer americano intercepta navio tanque russo que ia para a Venezuela. A movimentação militar levanta questões sobre Washington. Poderia intervir para restringir a ajuda energética de Moscou a Caracas. Então, veja, a Rússia já foi expulsa. Quem faz a segurança do Nicolás Maduro é o grupo Wagner, é os milicianos da Venezuela, da Rússia, né, que faz a segurança do Maduro. E com a queda do Maduro, irmãos, existe uma frase de Olavo de Carvalho. Deixa eu achar aqui a fala de Carvalho. Ele falou sobre a queda, né? Deixa eu ver se eu acho. Queria enfraquecer o Brasil. Deixa eu ver aqui. Ó. O brasileiro não. O brasileiro é com a corporação de puxa-sacos, de comunistas. Isso aqui são, todos eles. Não escapa nenhum. Não, mas ele não é outro. O que ele fez até hoje? Ele morreu para tudo. Meu Deus, há 40 anos eu estou esperando o tempo. Né? 40 anos é tempo suficiente? Depois que eles deixaram a mídia cuspir na cara deles dia e noite, deixaram formar a tal da comissão da verdade e a comissão da mentira, não fizeram nada. Eu me lembro do tempo em que, assim, eu levava para os militares a prova de que a mídia estava mentindo, provas de vários casos. O que eles faziam? Nada. Eu levava um processo pronto para eles. Eles não faziam nada. E preguiça. E hoje também tem preguiça. Preguiça e covardia. Então, eu desafio qualquer um deles, por exemplo, eles dizem, em 64 nós salvamos o Brasil do começo. Salvou o caralho, pô. Puta mentira, idiota. Desculpa o palavrão. No começo eles fizeram alguma coisinha contra. Pouquinha coisa. Prenderam os professores, né, tiraram os caras da rua. Depois deixaram. E ficaram dando dinheiro para a esquerda. Eles combateram a esquerda armada, a guerrilha. Então é o seguinte, eles não eram contra o comunismo, eles eram contra o comunismo armado. E o outro lado, o comunismo eles ajudavam. Eu já contei várias vezes a história do Enes Silveira. Era o dono da maior editora comunista do Brasil, editora civil. Em uma semana de morrer, me contou. A minha editora viveu de ajuda do governo militar. Pô. Né? Naquela época, época de maior sucesso da indústria do livro esquerdista no Brasil. O que os militares fizeram? Um filminho anticomunista que eles têm produzido? Nunca. Um livrinho anticomunista que eles têm distribuído na escola? Nada. Nada, nunca. Né? Mas não sei. A única coisa que fizeram, um pouquinho. O gás eu trouxe, o cara que era o pastor da igreja dele, o pastor Richard Goldberg, né? Que é um cara que esteve preso 16 anos na Romênia, sofreu todo tipo de tortura, comprovada por uma comissão médica da ONU, tá certo? E ele trouxe lá o pastor Goldberg, que foi lá no Rio Grande e fez 2 sermões. Isso foi total de propaganda de comunista feita pelo governo militar. O resultado, quando ele não veio do governo militar, foi a única força política que sobrava, os comunistas. Os comunistas dominavam tudo. Então, o quê? Eles promoveram o comunismo. Né? Porque eles eram comunistas? Não, porque eram idiotas e covardes. Sempre foram. Aí ele fala, irmãos, olha só. Se você quer que todo mundo goste de você,
velho. Eu não sei se o Bolsonaro chegou ali. Outra coisa, não adianta você querer vencer a esquerda na luta eleitoral e parlamentar se você não destruir primeiro essa intelectualidade populista que domina tudo no Brasil. Porque os políticos, vereador, deputado, não inventam suas próprias ideias idiotas. Elas vêm todas da universidade. E desde os anos 60, os comunistas tomaram posse da universidade e estão lá corrompendo a cabeça de... Não é questão, não é doutrinação, é estupidificação. Se for doutrinação, seria ótimo. Né? Se não tivéssemos pensadores marxistas de alto gabarito, seria ótimo, faria bem para todos nós. Teria uma discussão. Outra coisa, não adianta você querer vencer a esquerda na luta eleitoral e parlamentar se você não... Deixa eu tentar achar esse vídeo. Cortella, se conseguiu. Acho que não, porque senão eu teria pensado realmente. Na verdade, eu não sei se é possível refutar esses... Ele tinha um assessor intelectual. Ora, todo mundo sabe como é que saiu com 500. Aquela... Entendeu como é? Se você pegar pelos cálculos... Eu sei que... Olá, pessoal. Bom... Eu sei que a fala de Olavo de Carvalho está aí que se a Venezuela cair, o Brasil cai. Que o que é a Venezuela hoje? Quer dizer, veio muito dinheiro da Venezuela para a campanha eleitoral. E veja, e ano que vem é ano o quê, irmãos? Ano que vem é ano do quê? Ano de eleições. Aí outro cofre que caiu, o Banco Master, que dali é lavagem de dinheiro para eleições. Então, qual é o objetivo? Outro refúgio de dinheiro. Outro refúgio de dinheiro, irmãos. INSS, que eles estavam fazendo. Eles estavam fazendo o quê? Roubando. Então, qual é o objetivo? É enfraquecer a política da esquerda. Aí a esquerda não tem mais dinheiro para comprar deputado e senador no que vem com emendas parlamentares. Então, se a Venezuela cai, como o Banco Master está aí monitorado agora no radar, e também a questão do INSS, você vê que o caixa da esquerda está sendo deflagrado pelo sistema. Vocês conseguem entender isso? Olha aqui, ó. Ex-servidor do Tesouro dos Estados Unidos disse: dinheiro sujo financiou o Brasil. No Senado dos Estados Unidos, esse aqui, ó, Marshall, o nome dele é Marshall, disse que dinheiro sujo da Venezuela financiou governos de esquerda na América Latina. O ex-secretário assistente para o financiamento do terrorismo do Departamento de Tesouro dos Estados Unidos, Marshall, afirmou que o regime venezuelano utilizou recursos ilícitos para financiar campanhas políticas à esquerda na América Latina, incluindo o Brasil. A declaração foi feita na segunda-feira durante a audiência do Comitê do Senado sobre Controle Internacional de Narcóticos. Ele ocupou cargos na área de segurança e finanças internacionais durante o governo Trump e disse que o governo do Nicolás Maduro transformou a Venezuela em um centro de articulação política regional. Então, olha aqui o que ele disse. Ele transformou, olha lá, a Venezuela em um centro de articulação política regional. Espera aí. Então, o que acontece? Só um minuto, meus irmãos. Só um minuto.
Só um minuto, meus irmãos. Deus perdão, Deus perdão. Meu Deus. É que eu pedi janta no iFood. Agora veja bem, irmãos. Olha o que está escrito aqui. Olha o que está escrito aqui. Ele disse, o secretário de Finanças lá, que o governo Nicolás Maduro transformou a Venezuela em um centro de articulação política regional. O regime que espalhou o socialismo na América Latina é o venezuelano. E o dinheiro sujo, corrupto da Venezuela, que financiou a campanha de Gustavo Petro, eles canalizaram dinheiro para o México e o Brasil com a democracia na Venezuela. Acaba o dinheiro para as campanhas socialistas nas regiões, receitas de petróleo para Cuba e apoio a Nicarágua, afirmou o secretário aos senadores norte-americanos. Durante a audiência, ele acusou o regime venezuelano de transformar o país em um refúgio disposto para o Hezbollah, oferecendo acesso a documentos falsificados, rotas de tráfico de droga e rotas para o hemisfério ocidental. Está no Metrópole, tá? Agora, a frase mais forte é essa aqui, ó. A Venezuela, ela é olha lá, ó, um centro de articulação política regional. E se o centro da articulação política regional, se o centro político regional for destruído pela América, o que vai acontecer com o dinheiro para financiamento de campanha vindo de lá? Esgota.